Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar de um tema que ele está sempre presente na nossa vida, na vida de todos, que é o bem e o mal. Essa palestra, confesso a vocês, que eu peguei na internet, ela é semi-pronta assim mesmo, e é do Sérgio Biagi Gregório. Então, falo aqui também da pessoa que perdeu o seu tempo, né? Ou ganhou o seu tempo, elaborando e colocando lá para quê? Para que a gente possa utilizar nas casas de orações espíritas. Então, o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? O mal seria a ausência do bem? Aonde é que está a origem do mal? Está em Deus? Nos homens? Então são tantas as perguntas que nós temos sobre o bem e o mal. Se nós formos procurar um conceito de bem, que se designa em geral o acordo entre uma coisa e como ela deve ser. É a atualização das virtudes inscritas na natureza do ser. Relaciona-se com o perfeito, com a perfectibilidade. E segundo o Espiritismo, tudo o que está de acordo com as leis de Deus. E aqui a gente coloca um parênteses. Aonde nós encontramos as leis de Deus? Qual o melhor caminho, a melhor fonte? Consciência. Então a professora leu. Consciência. Diz a consciência. Mas e aquele que ainda não tem uma consciência bem formada? Aquele que anda no erro, aquele que se atrapalha, que vive pecando. Aonde ele vai encontrar as leis de Deus? Então, com certeza, qualquer religioso vai falar que é lá no livro sagrado, na Bíblia. Mas se a gente for pegar a Bíblia lá do comecinho, o Antigo Testamento, nós vamos ver que tem algumas coisas que entram em contradição com a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Não quero entrar em detalhes aqui, mas eu falo-se de assassínio, fratricídio, infanticídio, de altares, que são coisas que eu tenho certeza que Jesus não concorda em você colocar o seu filho em homenagem a Deus. Né? A gente tem que colocar o nosso coração para os nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos, não uma oferenda a Deus. Então existem muitas coisas que eu acredito que ali na Bíblia não está de acordo com amar ao seu próximo como a si mesmo. Então nós temos os evangelhos de Jesus. E dentro dos evangelhos, sim, os ensinamentos do Mestre. Ele vai nos mostrar aonde nós vamos encontrar as leis de Deus. Mas se nós seguirmos esse único mandamento que Ele nos deixou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o primeiro passo. Eu tenho sempre comigo uma das ideias é que assim, eu quero fazer alguma coisa e tenho dúvida. Será que isso é pecado, né? Será que isso ofenderia? Será que isso atrapalharia o meu desenvolvimento? A minha evolução? Então eu pergunto, será que Jesus faria isso? Se eu tiver dúvida, eu posso até fazer, mas eu sei que eu estou fazendo errado. Então, se Jesus faria, eu faço. Se você tiver dúvida, já tem alguma coisa errada. E o conceito de mal? O que seria? Para a moral, é o contrário de bem. Aceita-se também como mal tudo que constitui obstáculo ou contradição à perfeição,
que o homem é capaz de conceber e muitas vezes de desejar. Divide-se o mal em mal metafísico, que é mesmo a imperfeição. O mal físico, que é o sofrimento, e o mal moral, que é o tal do pecado. Segundo o Espiritismo, tudo que não está de acordo com as leis de Deus. Então, se a gente for lá, voltar lá atrás, na época de Moisés, e pegar os 10 mandamentos. Então, a gente vai ver que o roubar, está lá, não roubar. Por quê? Porque é mal. Porque atrapalha o nosso desenvolvimento, nossa evolução. Porque atrapalha a nossa vida aqui na Terra. O adultério, que mesmo hoje as pessoas estão levando meio no sambarilove, né? Só que ontem eu estava conversando com uma amiga, ela me falou assim: meu esposo está se divorciando de mim. E parece ser tão banal que ele mandou por mensagem no celular. Mensagem escrita. Então, como está banalizado as relações, né? A gente riu, porque estava só ela, estavam várias pessoas, achei que era uma piada. Mas ela falou isso para disfarçar o sentimento de dor que ela estava sentindo, porque depois a gente estava conversando e ela me explicou que estava sentindo muita dor. Porque não é fácil, né? Eles têm filho pequeno, com certeza ela gosta dele. Então, banalizou-se os relacionamentos. Então, às vezes a gente fala, não adulterar, né? Está lá nos 10 mandamentos. Ah, não, isso aí a gente tira de letra. Mas não é. Se está escrito lá, são as leis morais, né? Os pecados mortais. Está errado. Então, não dar falso testemunho. Então, tudo isso aí está contido no mal. Se nós formos ver, tem uma pesquisa, ele é um etnólogo polonês, chamado Malinowski. Ele não é mal, tá? Não é mal de Malinowski, Malinowski não é de mal, é o nome dele, é um polonês chamado Malinowski. E ele fez um estudo sobre a moral sexual dos selvagens australianos. Então ele passou um tempo pesquisando sobre a vida desses selvagens australianos. Ele chegou à conclusão que tudo que entre nós é considerado válido e até santo, lá é considerado mal. Então, por quê? A educação que eles têm do berço, naquela comunidade de selvagens, ensina o contrário do que nós aprendemos aqui. Então, se a gente pegar civilizações atrasadas, e nós formos comparar com a de hoje, como que eles conseguiram evoluir, chegando hoje onde nós chegamos, que com certeza nós passamos por lá também, fazendo o que eles faziam anteriormente? Porque não é que Deus, ele passa a mão na cabeça, mas é que a educação, que aquela cultura, aquela educação que aquele povo tinha naquela época, para eles era normal as coisas que eles faziam. E hoje nós julgamos errado. Então, a cultura vai evoluindo e a cada era nós vamos nos aprimorando mais. Porque se fôssemos julgados, ou se eles fossem julgados, né? Não é julgados, mas se eles fossem analisados como nós somos analisados hoje, eles nunca passariam de ano. E nós formos analisados por espíritos que estão milhares de encarnações na nossa frente, eles riem do que nós choramos hoje. Porque as nossas dificuldades, eles já passaram aqui e superaram. E nós, às vezes, nos prendemos em algumas dificuldades, alguns males, e levamos durante o resto da nossa vida e deixamos de evoluir, de crescer. Então, quando se analisa ali aquela cultura de selvagens, eles estão errados? Eles estão errados aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade, mas eles foram educados desde criança daquela maneira. É aquela cultura.
Então eles vão crescer, vão evoluir, vão desencarnar, vão nascer em outras paragens. Para quê? Para receber a educação que nós estamos recebendo hoje, as informações que nós estamos recebendo hoje. Então, só captamos o que nossa visão interior consegue abarcar. O valor das coisas está constantemente alterando-se, principalmente devido à educação cultural dos diversos povos. O valor, por sua vez, pode ser entendido como valor moral, valor estético e valor religioso. Então nós temos todos esses tipos de valores. E de acordo com a doutrina espírita, o problema do bem e do mal está relacionado com as leis de Deus e o progresso alcançado pelo espírito ao longo de suas várias encarnações. É o que vê. Então é isso. Como eu disse, de acordo com a quantidade de encarnações que nós soubermos vivenciar os ensinamentos que nós estamos recebendo para evoluir, a gente vai crescer. Moralmente, intelectualmente. As duas são necessárias. Mas o valor moral é ainda melhor do que o intelectual. Porque ele faz com que nós avancemos mais rápido. Só que nós compreendemos que nós estamos vivendo numa época em que os valores intelectuais superam o moral. Se nós pegarmos aí 30, 40 anos atrás, poder ter uma cápsula do tempo, voltar lá atrás, mostrar um celular para uma pessoa que vive lá e falar: meu amigo, eu tenho aqui uma máquina fotográfica, um rádio, uma televisão, um editor de texto, um visualizador de livro, tudo que o celular faz e ainda mais, ele vai rir na nossa cara. Porque ele não vai acreditar, ele vai voltar e vai falar assim: de onde que você veio? Eu vinha 30 anos aí na frente. Para com isso. Porque se voltar 5.000 anos atrás, você não tem essa evolução do que nós tivemos em 30 anos. Então, a evolução intelectual é tão grande e ela supera hoje a evolução moral. Se nós pegarmos desde o começo, dificilmente a gente vai ver alguma era que a evolução moral superou a intelectual. Por quê? Porque para a gente evoluir moralmente, a gente precisa de muito mais do que cérebro, a gente precisa de coração. E para chegar no coração está difícil. Está muito difícil. Então, a origem do mal, né? Com certeza, o mal não pode ter a origem em Deus. Então, muitos pensam que Deus, que é o Criador do mundo e de tudo que existe, também é o Criador do mal. Para tanto, as religiões dogmáticas elaboraram uma série de raciocínios sobre a demonologia, que é aquela coisa do céu e inferno, né? Do lado de Deus, do mesmo tamanho, o demônio. Os dois com o mesmo poder, um combatendo o outro, um jogando dados com o outro e escolhendo para quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O Espiritismo, o que ele diz sobre Deus? Que Deus, com os seus atributos, é um ser infinitamente bom, causa primária de todas as coisas. Então não existe Deus que criou tudo, não pode ter criado também um diabo. Então, aonde vem esse mal? Da onde que vem? Qual é a causa do mal? Existe o mal? Ele tem uma causa? Então, por que existe o mal? Se não foi Deus que criou, com certeza fomos nós, os homens, que criaram o mal. E quais são esses males? Existem os males físicos e os males morais. Os males físicos são aqueles que existem aqueles que a gente não pode evitar, que são os flagelos naturais, e aqueles que a gente pode evitar, que são os vícios, né? Então, os males físicos e os males morais. Os flagelos, tanto os naturais como os que nos agravam, né? Nos agridem, que são as doenças, e os males morais, que são os vícios. Porém, os males mais numerosos
são o que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, de seus excessos em tudo. No que tange aos flagelos naturais, está lá no livro dos Espíritos. Por que ocorrem os flagelos naturais? Para que a gente aprimore o nosso intelecto. Então, há poucos anos atrás, se chegasse um furacão aqui no Brasil, destruía tudo, ninguém sabia. Hoje em dia, existem aparelhos especializados que detectam com uma certa precisão e antecipação se vai chegar ou não alguma coisa. Eles avisam, dá tempo de muita gente sair da área de risco. Dá tempo de a pessoa se prevenir. A gente vê lá nos Estados Unidos, estados inteiros são varridos por furacões. A parte física, material, de casa, de construção, da cidade é destruída. Muitas poucas pessoas morrem. Por quê? Porque elas evacuam as áreas e outras têm os abrigos lá que elas constroem. Porque não adianta você ter um abrigo e ser pego de surpresa no meio da rua. Então, quando é avisado com antecedência, o pessoal já entra dentro do abrigo e fica esperando acontecer. Então, os flagelos naturais são para quê? Para que a gente aprimore a nossa inteligência, para que a gente cresça, para que a gente evolua. E no sentido moral, o mal pode estar assentado numa determinação humana que se fundamenta no nosso livre-arbítrio. Porque enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem não cometia o mal, porque não tinha responsabilidade pelas suas ações, né? Se a gente pegar lá o livro do Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em que ele explica a evolução do princípio inteligente, através de vários reinos da natureza, até o quê? Que ele vire um operário espiritual, né? Então ele é conduzido pelos operários espirituais até que ele se passe para a fase hominal. E a partir desse momento, nós ganhamos nosso livre-arbítrio. Então, mesmo o homem das cavernas, ele tem incutido dentro dele alguma coisa já de bem e do mal, lá na tal da consciência. Então, quando ele ia fazer alguma coisa, ele já tinha seu livre-arbítrio. E a sua evolução dependia dos seus progressos. Como acontece hoje com a gente. Não tão cobrado quanto nós. Como diz um grande amigo da gente aqui, o Gil, depois que nós abrimos o livro, não tem mais jeito de falar, eu não sei, não entendo, nunca vi isso aqui. Então eu fiz. A partir do momento que a gente começa a estudar, aprender, a conhecer o não faça só o próximo, que não queiras que faça a ti mesmo, na hora do julgamento lá em cima, lá que a gente encontrar com o homem da listinha, ele falar, ó, você, meu amigo, ó, tá errado isso aqui, tá errado, tá errado, tá errado. E ela dá palestra no centro, você não tem vergonha? Eu não tenho, ficava falando tudo isso aqui e não fazia nada. Então é isso aí, abriu o livro, ficamos por dentro, estamos sabendo o que está acontecendo, não tem mais jeito de falar, eu não sabia. E daí sim vem as nossas forças, né? Porque nós temos que driblar esses males que acontecem na nossa vida. Então, um desses males que pega é o da necessidade. Então, a necessidade é a consciência do que nos falta algo. A gente tem aquelas necessidades prioritárias, que é a fome, a sede, o sono. E nós temos as necessidades secundárias, que é o vestir, passear, cinema. E tem uma saciedade no meio dessa necessidade, não é uma coisa que não passa. Eu lembro muito bem que quando eu era pequeno, que não tinha internet, eu sonhava em virar um caminhão de fita de videogame na rua de casa. Para quê? Para mim poder acumular um monte, porque era caro, não tinha condições de comprar um monte. Então a gente sempre quer mais, né? Hoje em dia, se você pegar dentro dos nossos lares, os leitores principalmente. Tem uma amiga, eu parei de comprar livro faz tempo, hoje eu só leio pelo tablet, né? Mas tem uma amiga que cada vez que ela entra no UOL, nas Americanas, Submarino, ela comprava de 10, 15 livros.
livros que ela não leu ainda. Por quê? Pela vontade de acumular. Pegar um HD hoje de música, tem música para mim escutar até eu morrer, que não vai dar tempo de escutar tudo. O meu moleque tem 200 jogos de videogame. Então, cada vez que ele saía e ia onde vende, ele comprava 3. É pirata, não tem dinheiro para comprar original. Mas fazer o quê? Então, nós temos uma saciedade muito grande. É livro, é filme, comida. Então, a gente faz um churrasquinho em casa, em vez de comer até onde bateu, não, a gente continua comendo. Daí fala, deixa eu sair aqui da mesa, senão eu vou continuar comendo. Bebida alcoólica. Então, uma saciedade muito grande, que daí já começa a entrar onde? Nos vícios. Olha o que o Kardec diz sobre os vícios. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Porque o animal, ele só se alimenta para sobreviver. Nós, muitos de nós, o que a gente faz, né? Lembra aquele ditado? Devemos comer para viver e não viver para comer. Quando a gente senta numa mesa para tomar umas e outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí pega o carro e bate o carro, né? Então, mas a lei está muito firme. Eu não posso tomar uma latinha e sair dirigindo porque eu tomo uma multa. Tomo o meu carro. Tá certo. Hoje, eu estava num grupo de discussão sobre isso. Uns apoiavam o presidente, um presidente lá, um candidato, o outro apoiava o outro. Que um fala que vai liberar as armas, e o outro fala que não vai chegar numa conclusão sobre as bebidas, que pode ser que tenha uma lei seca, e etc e tal. E a gente fica imaginando se não seria bom para a nossa evolução proibir. Eu sou contra qualquer proibição. Eu não sou a favor de proibir, não, porque eu acho que a gente tem um livre-arbítrio. Cada um sabe onde pisa. Mas, infelizmente, não é assim. Não é assim. Tem muita gente que senta na mesa para tomar uma cerveja, toma 1, 2, e mesmo assim ele entrega a chave para a pessoa que está do lado dele e fala, eu não vou dirigir, estou em condições, mas não vou. E tem gente que toma 5, 6, 1 dúzia e pega o carro para dirigir. Então nós ainda estamos numa faixa evolutiva muito complicada para liberar. Só que por outro lado, eu não sou a favor da proibição. Então fica muito complicado. E outro mal que a gente tem é o mal da dor, né, que incomoda. Então, a dor é teológica e leva consigo um destino. É um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo, que precisamos enfrentar. Mas a dor moral também? Com certeza. Tanto a dor física como a dor moral, ela vem o quê? Abrir os nossos olhos para alguma coisa que está acontecendo de errado conosco. Então, se a gente começa a entrar numas de, não está bem, não está legal, não está dando nada certo, eu não estou feliz, alguma coisa está errada. Pode ser físico, no caso da falta dos hormônios, que causa uma depressão, mas muitas vezes ela pode ser moral, que são algumas coisas que nós fizemos por aí, que também está chateando-nos, está fazendo com que nós mesmos nos acusemos. Então, de acordo com Kardec, a dor é o aguilhão que impele o espírito para frente na senda do progresso. Se o espírito nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Ficaria inativo, como entorpecido. Então, reportando novamente a alimentação, poderia dizer que ao ingerirmos alimento em excesso, teríamos um mal-estar físico,
uma espécie de sentinela do equilíbrio. Então é o que acontece. A dor ela vem para nos alertar, para dizer que alguma coisa está acontecendo de errado. Paulo, em Romanos 12, versículo 21, ele diz assim, ó, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, se a gente parar para imaginar uma tempestade, quando ela chega arrasando tudo, devastando tudo, mas depois que ela passa, então ele diz assim, ó, o sol envia luz ao lamaçal, curando as chagas do chão, o vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos, o cântico das aves substitui o trovão. As árvores de fontes quebradas ou feridas regenera-se, a fim de produzir novas flores, novos frutos. Incita-nos com isso a aprender com a natureza, ou seja, mesmo sofrendo os maiores males, deveríamos nos concentrar no bem, estendendo ao infinito, porque o mal é passageiro e fruto da ignorância humana. Então, são palavras aqui de Chico Xavier. Olha que maravilha. A todo momento, a natureza nos ensina. Existe um estudo aí que fala que mesmo que se tudo acabasse, tudo fosse destruído na Terra, sem a presença do homem, em 100 anos estava tudo regenerado novamente. Então, olha só. A natureza vive sem o homem. E o homem vive sem a natureza? Não, né? Se acabar a água, a gente morre. Se acabar a camada de ozônio, o sol vai torrar tudo aqui. Se a gente não produzir mais alimento, a gente morre de fome. Então a gente tem que cuidar do nosso planeta. Então o mal sobressai ao mal. Então, quando a gente cria o mal contra a nossa natureza, contra o mundo, ele volta-se contra nós. E quem vai acabar sofrendo somos nós mesmos. Então fala-se aqui do desertor do bem. Se soubéssemos de antemão o tributo da dor que a vida nos cobrará, evitaríamos o homicídio, a calúnia, a ingratidão, o egoísmo. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão, o contentamento de viver deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes do mais pesados deveres. Lembremos-nos de que viemos a este mundo para cumprir uma missão, um dever. Então, olha que maravilha, né? Nós temos que evoluir, nós temos que crescer todos os dias. Quem que já achou qual a sua missão aqui na Terra? Quem que já encontrou? Pelo menos quem que já tentou procurar, pesquisar, entrar dentro de nós mesmos, fazer essa reflexão. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha reencarnação? O que a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, o universo quer comigo? Será que eu vim aqui só para espiar e para provar? Ou tem mais coisas? Ou eu posso fazer mais coisas? Quem eu posso ajudar? Quem eu posso estender a mão? E com quem eu posso aprender? Eu há mais de 20 anos tenho certeza que todas as vezes que adentrei aqui nessa casa de oração, eu vim para aprender. E aprendi. E aprendi muito. Se a minha evolução moral não é tão grande quanto a intelectual, é culpa minha. Mas pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte. Estou me esforçando para aprender. Às vezes é difícil executar as missões. Com certeza, para todos nós somos. Senão nós não estamos nascendo aqui, né? Nós estamos nascendo em outro lugar. Mas a gente tem que tentar. Então temos que resistir ao mal. Não nos detenhamos apenas em praticar atos de caridade. Olha que interessante, hein? Olha que profundo. Não nos detenhamos apenas em praticar atos de caridade. Parece que a gente está equivocado, né, quando a gente fala isso. Sejamos também caridosos, não é? Mas não é isso que eu estou falando lá. Auxiliemos o próximo, mas não por uma espécie de convenção social,
mas com um arrobo que parte do íntimo de nossos corações. Olha que palavras maravilhosas, né? E só para encerrar, eu vou contar uma historinha, que eu contei da outra vez aqui também, que ela fala sobre a fofoca. Então foi uma convenção, né? Uma conversação ali dentro de um trem, entre duas senhoras, duas jovens senhoras, dentro do ônibus, perdão. Você não pode imaginar o meu amor por ele. A outra virou e falou, não posso concordar com você. De certo que você não me entende. E a outra amiga, mas Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto o seu marido. E a outra amiga fala, não tanto, mas não consigo mais viver sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casais sem filho. E a outra concorda, né? Pode até ser possível. Você não acha isso estranho? Inadmissível? Não, acho natural. Noto você demasiadamente apegada. Não é justo, principalmente com o seu marido. Sei que você não me compreende. Eu simplesmente não concordo. Mas o Dionísio... A outra virou para ela e falou, mas isso já está virando uma psicose. E as duas, de papo ali no ônibus, né? Não repararam que uma das vizinhas, a dona Lequinha, estava atrás dela. E escutou toda a conversa. E foram parando, cada uma foi descendo no seu ponto. Chegaram em casa. E a dona Lequinha com a cabeça efervescente. Não acreditava naquela conversa que tinha ouvido. Chegou e contou para o marido. Marido, você não vai acreditar o que eu ouvi lá no ônibus hoje. Você não acredita. A Dulce tem outro. E o marido que trabalhava com o marido da Dulce foi lá no outro dia e no ouvido dele, minha esposa estava lá no ônibus e ouviu que a sua mulher comentando com a amiga de um outro rapaz. O quê? Verdade. Ela comentando com a amiga que ela tem outro. E o marido logo cedo pediu então para se ausentar do serviço. Chegou lá no chefe dele e falou, chefe, hoje não dá mais para me trabalhar, estou com uma dor aqui de cabeça, insuportável, vou procurar o médico. E nisso, ele foi para a casa dele. Chegou lá bem quietinho. E na hora que ele entrou dentro de casa, a esposa, alô, eu tinha que pedir a você um favor. Se você pudesse vir aqui em casa hoje, às 3 horas, que é a hora que meu marido não está, porque ele não pode saber. E nisso ele vendo, ouvindo essa conversa, virou as costas e saiu para espairecer. Porque senão ele tinha feito uma loucura ali naquela hora. Voltou na hora do almoço, tentou almoçar. E ela conversava com ele, e ele nem a comida não descia direito, de tão nervoso que ele estava. Mas ele falou, bem, vamos esperar essas 3 horas. Fez de conta que foi para o serviço, e às 3 horas ele voltou novamente. Então, depois das 3 da tarde, entrou sutilmente no lar, aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa, a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário, o marido, recuou em delírio e à noite foi encontrado morto, num pequeno galpão dos fundos, enforcara-se em desespero. Só então, ao choro da esposa, Dona Dulce, o mexerico foi destrinchado. Dionísio, aquele da conversa lá do ônibus, era apenas um gatinho angorá que a desolada senhora criava com uma estimação imensa. O moço, que a seguira até o ônibus,
era um veterinário, e cujos cuidados profissionais confiara a ela ao animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas, ao gosto moderno, para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se encontrava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos que um empregado da casa de móveis que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, já estava consumada, e Dona Lequinha, aquela que fez o fuxico, diante do suicida exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga ao lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem, a gente fala certas coisas só por falar. A historinha do irmão X, do livro Instante da Vida, psicografia de Chico Xavier. Então é isso, meus amigos, um dos males, se não um dos maiores que a gente tem aí na nossa população hoje em dia, é o vício da língua, do fuxico. Quem está acompanhando atualmente pelas redes sociais essa briga pelo nosso governo, pela nossa presidência, está cansado de ver notícias que, em vez do candidato se promover, ele prefere depreciar o oponente. Gostaria de falar o amigo que está almejando o mesmo cargo. Infelizmente, nós não estamos ainda nesse nível evolutivo. Então, é isso que eu tinha para dizer. Que nós possamos ter aí uma ótima semana, de muita paz, de muita luz. Agradecer ao amigo internauta que está conosco até agora, assistindo a nossa preleção. Falando que a nossa casa está aberta, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Você será muito bem recebido aqui. E mais uma vez, então, que nós possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus. Sim.